Jonas capítulo de número 1, verso 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um do seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E o lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és? És tu? Ele lhe respondeu: Sou hebreu. Temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Amado Deus, queremos te louvar por mais uma vez tu nos dá a oportunidade de ouvirmos a pregação e a atuação da palavra, Senhor. A nossa oração é que o teu Espírito Santo sempre nos guie a ouvir atentamente aquilo que tu tem a nos ensinar, Pai. Preserva-nos na verdade da tua palavra, e que o teu Espírito Santo esquadrinhe os nossos corações para revelar os caminhos maus que precisam ser corrigidos pelo teu poder e na ação do teu Espírito, Pai. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós pregamos já 3 sermões no livro de Jonas. O primeiro, nós vimos que Jonas, ele recusa-se a aceitar o chamado do Senhor. Deus chama Jonas para ir pregar contra a cidade de Nínive, que era a capital da superpotência mundial da época, que era o Império Assírio. A gente viu que a razão que estava por trás da recusa de Jonas era, sem dúvida, o seu nacionalismo, que estava acima da sua fé. E a gente vai ver isso hoje de modo mais detido. Então Jonas foge do chamado do Senhor. Parece que à primeira vista não faz muito sentido. Você lê o texto, Deus chama Jonas para ir para Nínive e pegar contra aquela cidade. Posteriormente, Jonas simplesmente se recusa a ir, pega um navio rumo a Tarsis e tenta fugir da presença do Senhor. E tudo fica por que Jonas fez isso? Não simplesmente obedeceu a voz do Senhor. E a gente viu que no final, Jonas estava muito mais comprometido com a sua identidade judaica do que com o seu Deus a quem ele servia.
como ele entendia que Deus poderia usar essa nação da Síria para ser um instrumento de disciplina para o seu próprio povo, ele recusava-se a ir a essa nação que era muito ruim, ímpia, muito cruel com as nações às quais ela derrotava. Então perceba que essa nação era uma nação muito ruim, mas não foi por causa disso simplesmente que Jonas não queria pregar lá. Jonas não queria pregar lá porque ele sabia que Deus poderia usar essa pregação, como aconteceu, como um meio para esse povo se arrepender. E esse povo se arrependendo, o povo de Jonas estava vivendo no seu período, um período de pecado, seria disciplinado pelo Senhor por meio dessa nação que se converteria. A gente viu também que Jonas, ao se recusar, Deus vai ao encontro de Jonas. Deus vai lidar com a sua desobediência, mostrando que não adianta nós fugirmos da presença do Senhor. Afinal de contas, jamais conseguiríamos fugir da presença do Senhor. E Deus então manda uma grande tempestade. Ele localiza aquela tempestade justamente onde Jonas estava. E nós vemos que a mão pesada da graça do Senhor vem ao nosso encalço, quando nós nos desviamos dos caminhos do Senhor. O Senhor, Ele não deixará aqueles que são seus filhos se apartarem permanentemente da sua caminhada com Ele mesmo. E foi isso que aconteceu com Jonas. Jonas desobedece, não quer ir atender o chamado do Senhor, mas o Senhor vai atrás dele e o traz de volta para si. E por fim, o último sermão que nós pregamos no livro de Jonas, nós vimos que no final das contas, todos nós estamos no mesmo barco. Jonas estava diante dos pagãos. Lembre-se que Jonas estava querendo fugir de um povo pagão, mas agora Jonas estava numa situação extremamente calamitosa com outros pagãos. E Deus fez com que aquela situação mostrasse para Jonas que no final das contas, um profeta que não pensa no seu próximo, ele mesmo no final das contas será prejudicado. E foi isso que aconteceu com Jonas. Enquanto o navio estava quase indo a pique, Jonas estava dormindo profundamente. Só que se aquele navio afundasse, Jonas também afundaria. E Deus então estava ensinando a Jonas, não existe uma igreja. Lembre-se que a gente falou no início, Jonas aqui é representante do que é o povo de Israel. E o povo de Israel nada mais é do que a igreja do Senhor. Então Jonas, como representante do povo de Israel e da igreja do Senhor, ele não estava ligando para nada do que estava acontecendo ali, ele estava dormindo profundamente. Semelhantemente, toda vez que a igreja simplesmente vive completamente nesse mundo, não é desperta para o bem do nosso povo, para o bem das pessoas que não fazem parte do nosso povo, nós sofreremos também. Uma igreja que não pensa no bem social, uma igreja que não se preocupa com aquelas pessoas que estão em necessidade, uma igreja que não se preocupa com os pagãos da nossa época, irá sofrer as consequências de ser negligente no papel que Deus nos colocou neste mundo. E foi isso que Jonas teve que aprender. Todo mundo está no mesmo barco, Jonas. Não tem como você simplesmente negligenciar esses pagãos e achar que vai passar incólume, tranquilo nesse mundo. Mas o tema da nossa mensagem hoje é: não adianta se esconder. Não adianta se esconder. E vai do versículo número 7 ao versículo de número 10. Vamos ver o versículo número 7. O pecador revelado. O pecador revelado. Versículo 7. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. É interessante como os marinheiros estavam desnorteados diante de tudo que estava acontecendo. Eles acordam Jonas, cada um já tinha clamado ao seu Deus, e eles então acordam Jonas no versículo número 5, 6, e diz a Jonas: Jonas, clama ao teu Deus. Nós já clamamos ao Deus da gente, clama ao teu Deus. Para os marinheiros, não importava de onde iria vir a solução. Eles queriam a solução para o seu problema. Se ia vir de Buda, de Beelzebub, da onde eu quero resolver o meu problema. Então cada um clamou ao seu Deus, e Jonas simplesmente era mais um dentre aqueles tripulantes daquela navegação. Ele estava ali então como mais um para clamar ao seu Deus para que o problema fosse resolvido.
estavam extremamente desnorteados, sem saber o que estava acontecendo. Uma coisa eles sabiam: essa tempestade não é algo normal. Isso só pode ser a ira de algum Deus contra alguma coisa que está acontecendo aqui no navio. Então, com o intuito de aplacar a ira desse Deus, que não sabia-se quem era exatamente esse Deus, eles então clamam e pedem para que Jonas também clame ao seu Deus. Então, sempre que o mundo está desesperado, irmãos, confuso, sem saber o que fazer, e isto é um alerta de que a igreja está dormindo. Pense, por exemplo, nas práticas que as pessoas têm hoje de utilizar a astrologia, de muitas vezes utilizar aquelas cartas de búzios. Tudo isso são maneiras das pessoas encontrarem a vontade de Deus. Mas isso também revela um pouco de como a igreja tem sido sonolenta em revelar a vontade de Deus para um mundo extremamente cego e desnorteado. Esses homens estavam buscando seus deuses de modo aleatório porque Jonas não estava fazendo o que deveria fazer. Quando estamos diante de dos pagãos, nós devemos anunciar a verdade da revelação de Deus. Nós devemos apontar que há um caminho onde os homens que estão em pecado podem seguramente ser guiados. Mas Jonas simplesmente não estava preocupado com aquela situação. Mas diz o texto bíblico que eles lançaram sorte. É difícil você precisar exatamente o que seria lançar sorte aqui. Um comentarista bíblico tem salientado que a ideia aqui no original parece ser de alguma espécie de dados que foram lançados para saber quem era realmente o culpado. Lembre-se, eles estavam diante de uma tempestade incomum. Eles estavam acostumados com a navegação. Esses marinheiros se depararam agora com a tempestade que eles nunca tinham vivido. Então, eles só pode ser a ação dos deuses contra alguém. Então eles queriam saber quem era o culpado daquilo. Ou o que é que tinha acontecido para que aquela situação estivesse daquela forma. Então eles lançaram sorte para saber quem era essa pessoa. A bem da verdade, irmãos, há vários textos bíblicos que falam sobre o lançar de sorte. E no mundo antigo, isso era uma prática muito comum para você descobrir a vontade dos deuses. As pessoas lançavam sorte para saber qual era a vontade dos deuses. Lembre-se que essa foi uma prática que se deu, por exemplo, quando Jesus estava sendo morto na cruz do Calvário. O que é que fizeram os soldados romanos? Eles lançaram sorte. Provérbios capítulo número 16, o verso 33 diz assim: para fazer um sorteio são lançados dados, mas toda a decisão procede do Senhor. Mateus capítulo número 10, o verso 29 diz assim: não se vendem 2 pardais por uma moedinha, entretanto, nenhuma delas cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Em outras palavras, o que esses 2 textos bíblicos nos diz é que, no final das contas, ainda que um pagão possa lançar sorte, nunca isso está a par da soberania e do controle do Senhor, nosso Deus. Lembre-se do seguinte, irmãos, esses pagãos, eles tinham uma mentalidade de um Deus localizado. Eles acreditavam que existiam deuses para determinadas coisas. O Deus do comércio, o Deus da boa oratória, o Deus dos mares, o Deus dos céus, o Deus da terra, o Deus de determinada nação. Então eles achavam que lançar sorte seria uma forma de manipular os deuses que eles serviam para dar decisão. Mas o texto bíblico quer salientar para a gente que até pagão, se lançar sorte, Deus não está limitado simplesmente a responder àqueles que são crentes. Deus pode responder a pessoas que são pagãs. Deus não está limitado simplesmente à nossa caixinha. Deus respondeu à sorte que foi lançada pelos próprios pagãos. Isso era uma prática não só das nações pagãs daquela época, mas também era uma prática do próprio povo de Deus. Êxodo capítulo número 28 e o verso 30 fala de 2 pedrinhas que existiam na escola sacerdotal, que era chamada de Urim e Tumim. O Urim e Tumim
era utilizada várias vezes como uma maneira de Deus responder ao seu povo. Então eles lançavam sorte, aí os estudiosos discutem sobre como exatamente eles lançaram essa sorte, como Uri e Tumim, e havia a resposta da parte do Senhor. Saul, o primeiro rei escolhido pelo Senhor, foi escolhido pelo lançar de sorte. Comentando sobre isso, o Richard Phillips diz assim: o uso correto da sorte era buscar a vontade de Deus e agir com imparcialidade. Lançar sorte era uma maneira de dizer que a vontade de Deus seja feita. Há um episódio muito interessante no Antigo Testamento, quando o povo de Deus está para entrar dentro da terra de Canaã. Eles destroem lá o povo de Jericó e depois eles vão para a cidade de Ai. E ao chegar à cidade de Ai, Deus tinha dado a instrução: olha, vocês não podem levar nada do exército. Existia um homem chamado Acã, lá em Josué capítulo número 7, que esse homem, ele subtrai um manto muito caro, 200 moedas de prata e uma barra de ouro. O povo de Deus foi instruído pelo Senhor: olha, quando vocês derrotarem, não peguem nada não, sigam o caminho. É tão interessante porque a cidade de Ai era uma cidade pequena e insignificante. Tanto é que o exército de Israel, quando foi batalhar contra Ai, foi com uma tropa bem diminuída. A gente vai desgastar, botar todo o nosso arsenal de guerra, todo o nosso poder bélico, todo o nosso exército para lutar para essa cidade pequenininha. Não, vai só um pouquinho de soldados aí, a gente vai destruir isso daí fácil. O que aconteceu? Eles chegam, Acã tinha desobedecido ao Senhor, tinha feito aquilo que Deus disse que não era para fazer, subtraído dos espólios de guerra que Deus disse que não era para fazer. E o povo de Deus perde a batalha contra aquele povo de Ai. E o que acontece em seguida? O povo então começa a ficar muito choroso, porque muitos homens morreram na guerra, se perguntando ao Senhor como é que aquilo tinha acontecido. Moral da história: Josué então lança sorte para saber quem foi que tinha causado aquele mal dentro da comunidade de Israel. E a sorte cai sobre quem? Sobre Acã. E vocês lembram que Acã e toda a sua família é apedrejada e morta. Agora você imagina agora Jonas, que estava se escondendo a todo custo, foi para um lugar bem distante, estava dormindo lá tranquilo, é despertado de uma hora. De repente, quando ele é despertado, ele clama ao teu Deus. O povo estava todo desesperado, o navio perto de afundar. Ele disse: vamos ver quem é o culpado aqui, vamos lançar sorte. Vocês imaginam como isso deve ter soado nos ouvidos de Jonas? Vamos lançar sorte. Eu estou tentando me esconder de Deus, será que ele vai me pegar como pegou Acã? Então quando ele ouviu essa palavra, vamos lançar sorte, muito provavelmente a sua mente voltou lá atrás e lembrou da história de Acã. Eu vou ser descoberto agora. E foi exatamente isso que aconteceu. Lá em Josué capítulo número 7, verso 19, Josué disse assim a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor Deus de Israel e renda louvores a ele, e conte-me agora o que foi que você fez, não me esconda nada. Jonas, aquele que queria de toda forma se esconder, agora estava vendo pagãos sendo utilizados como instrumento do Senhor para revelar a sua figura e quem ele era. Mas uma pergunta que muitas vezes fica quando nós acabamos de ler esse texto do lançar sorte é: mas pastor, será que ainda nós devemos lançar sorte? Quem sabe a gente pega lá os dados lá do nosso banco imobiliário, faz uma, se der 12, Senhor, porque o Senhor quer que eu case com ela. Aí não dá para você ficar tentando até chegar. Será que é isso que a palavra de Deus está nos ensinando? Para que a gente continue a lançar sorte, para que Deus revele a sua vontade? É interessante que o lançar de sortes não está restrito ao Antigo Testamento. No Novo Testamento, há uma menção do lançar de sorte para a escolha do substituto de Judas no ministério apostólico. Lá em Atos capítulo de número 1 e o verso 26, diz que o substituto de Judas para ser apóstolo foi escolhido pelo lançar de sortes. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Atos capítulo número
1 e o verso 26. Atos capítulo 1 e o verso 26. Diz o texto bíblico: e os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 12 apóstolos. Então, no Novo Testamento, nós temos uma menção da sorte sendo utilizada como meio de Deus revelar a sua vontade. Mas será que a gente continua ainda com essa prática hoje, ou deveríamos continuar? Lá em Atos, capítulo de número 6, o verso de número 5, nós vemos mais uma escolha de pessoas para ocuparem cargos de ofício dentro da igreja. Veja o que acontece. E são a escolha dos diáconos. Atos capítulo 6 e verso 5. Diz assim o texto bíblico: o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, próprio Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Veja, a comunidade do povo de Deus, guiada pelo Espírito Santo, escolhe esses homens. E o texto bíblico vai dizer que era um homem cheio do Espírito Santo e que tinha uma boa reputação. Na próxima eleição, por assim dizer, que é mencionada depois da eleição apostólica para substituto de Judas, já não há mais um lançar de sortes como meio para escolher os oficiais dentro da igreja do Senhor. E o que acontece? No restante de toda a Bíblia, não há nenhuma menção de sorte sendo lançada para revelar a vontade do Senhor. Você vai ver que em nenhum lugar há qualquer tipo de recomendação, após Atos, capítulo de número 1 e o verso 26, qualquer menção do povo de Deus lançando sorte para conhecer a vontade do Senhor. Isso nos fala como nós devemos agir hoje. Porque à medida que a palavra de Deus ia se propagando, não havia mais necessidade do lançar de sorte como revelação do que Deus queria para a vida da sua igreja. Hoje nós temos a palavra de Deus, e como temos a palavra de Deus, faz-se desnecessário lançar de sorte para conhecer a vontade do Senhor. Muitos, principalmente jovens, adolescentes, por assim dizer, muitas vezes querem utilizar esse subterfúgio para conhecer quem são os seus amados e futuros esposos e esposas. Será que é com ele que eu devo me casar, Senhor? Se o ônibus passar aqui verde agora, é porque o Senhor tem me falado no meu coração. Aí não passa o ônibus verde, ele vai procurar o ônibus verde. Eita, Senhor, achei. Mas não era passar? A palavra de Deus, ela é o guia definitivo pelo qual eu e você devemos seguir a sua palavra. Pastor, mas pode ser que Deus, assim, de modo extraordinário, sim, de modo extraordinário. O problema é que todo crente acha que Deus está falando extraordinariamente com ele. Ah, Deus vai agora falar comigo de modo extraordinário. É algo assim único, irmão. Irmãos, o modo comum e corriqueiro de Deus falar com o seu povo é a pregação da sua palavra, é a revelação da sua palavra, é as suas santas escrituras. É ela que nos faz apto para o ensino, para a correção e para a educação na justiça. Então nunca devemos negligenciar a palavra de Deus em detrimento de uma espécie de lançar de sortes. Tiago capítulo 1 e o verso 5 diz assim: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Essa sabedoria de Deus, que Deus lhe guiará no caminho correto. Irmãos, hoje a gente sabe que existem muitas casas de aposta, antigamente chamado de perna da sorte, não sei se existe hoje. E a gente vê que muitos crentes se envolveram nesse tipo de práticas que não são orientadas pela palavra do Senhor. Ainda que toda decisão e toda sorte que seja lançada venha ultimamente debaixo da vontade soberana do Senhor, Deus nunca nos recomenda a termos o nosso sustento, a provisão da nossa família, ser utilizado os jogos de azar
como instrumento para esse fim. Os instrumentos que Deus nos deu para sustentar a nossa família foi o trabalho árduo, a ajuda da igreja e a ajuda dos irmãos. Foi esse o meio que Deus nos deu para sustentarmos e sustentar a outras pessoas. Então tem muitas pessoas aí com essas bebes hoje que existem, têm se envolvido nesses jogos simplesmente como um meio de enriquecer, não trabalhar muito. Mas a palavra de Deus nunca diz que o nosso sustento vem de algo leve e por meio desses jogos que não são estabelecidos pelo Senhor como meio do nosso sustento. Se você quer ser sustentado debaixo da vontade do Senhor, se você está sem trabalho, a igreja deve lhe assistir, os irmãos devem lhe assistir, e o meio comum é o seu trabalho árduo para sustentar você e a sua própria família. Agora me pergunte, irmãos, como você reagiria se você fosse pego no nosso lugar na boca da botija, como Jonas foi? Jonas está lá, tranquilo, acorda meio que desnorteado. Clama o teu Deus. Imagina você está dormindo profundamente, de repente está o cara te acordando. Clama o teu Deus. Eu disse, meu Deus, vai ficar tudo assim aqui. Bora, clama o teu Deus, clama o teu Deus, está todo mundo aqui. E de repente você o lançar de sorte e a sorte caiu sobre você. Você é o culpado. Como você reagiria? Como foi que Jonas reagiu diante da revelação de que ele era o culpado? A gente vai ver no versículo número 8, mas comentando sobre isso, o Richard diz assim: como você teria reagido se fosse Jonas? Você protestaria contra a sorte? Essa sorte está errada, não fui eu não. Você vasculharia sua mente para inventar alguma negação desesperada? Você bancaria o cara frio e simplesmente negaria tudo isso? Jonas não fez nada disso, pois reconheceu na sorte o dedo de Deus. Assim respondeu, versículo número 8 e 9: sou hebreu e temo ao Senhor Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então contou-lhes de sua fuga a presença do Senhor. Como você reage quando Deus revela o seu pecado? Será que você tenta minimizar? Será que você tenta simplesmente se esquivar? Você entra num processo de negação. Fiz isso porque não sei quem fez aquilo. Se não sei quem não fizesse aquilo, eu não teria feito isso. Então o que eu fiz não foi tão mal assim, porque foi alguém que causou isso em mim. Jonas simplesmente reconhece que ele é um pecador e que ele serve ao Deus dos céus, da terra e do mar. O que nós podemos aprender então diante desse primeiro verso da palavra do Senhor? Em primeiro lugar, assim como o mestre do navio transmitiu a Jonas a mensagem de que seu pecado foi revelado, a cruz do Calvário nos diz que Deus viu o nosso pecado. Não adianta se esconder. A cruz do Calvário, como eu disse no sermão anterior, é a maior crítica de que eu e você somos pecadores necessitados da graça transformadora e perdoadora do Senhor. A sorte apontou o pecado de Jonas, semelhantemente a cruz do Calvário aponta o meu e o seu pecado. A cruz do Calvário não é algo para você fugir, é algo para você se deparar com ela, se arrepender e lançar-se ao Senhor em fé. Segundo lugar, comentando sobre isso, João Calvino diz assim: se então quisermos que Deus aceite o nosso arrependimento, não procuremos nos evadir, como acontece com a maioria. Tampouco minimizemos os nossos pecados, mas por meio de uma confissão livre, testifiquemos diante do mundo inteiro o que nós merecemos. Esse é o verdadeiro arrependimento. Em terceiro lugar, Jonas demonstra a nossa grande necessidade de não só compreender as doutrinas da graça, mas também de sentirmos a necessidade pessoal pela graça dessas doutrinas. Jonas conhecia a graça do Senhor. Jonas conhecia a misericórdia do Senhor, de modo doutrinário e intelectual, mas ele não havia sentido essa necessidade pessoal. Deus colocou ele numa posição tal que ele agora não só conhecia e ensinava as doutrinas da graça, mas agora ele experimentava isso em sua própria vida.
A misericórdia do Senhor o alcançando em meio ao pecado é fundo. Em último lugar, a identidade do profeta. Versículo número 8 ao versículo de número 10. Então lhe disseram: declare-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és? Ele lhe respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. De que povo você é? Essa foi a última pergunta que foi feita. Isso fala um pouco, irmãos, sobre a nossa identidade. A nossa identidade é, em alguma medida, construída não só como indivíduos, mas também na comunidade que nós pertencemos. A nossa família, o grupo racial que nós pertencemos, o partido político. Então, à medida que nós nos identificamos com esse grupo social, isso é uma medida do que nós somos. Mas o texto também diz: de onde você vem? Aponta para o lugar físico aonde Jonas morava, aonde ele se sentia seguro, aonde era o seu abrigo. Isso também é parte do que nós somos. E por fim, o texto também diz: qual a tua ocupação? Qual é a tua missão? Tu faz o que na vida? Em outras palavras, eles estavam perguntando. Na verdade, eles já pediram a lista completa de quem esse homem era: CPF, RG, igreja que pertence. Eles queriam saber quem é Jonas. E Jonas, então, é interessante que ele omite. Ele diz o Deus que ele serve, ele diz o povo que ele é, mas ele não diz que ele é um profeta. Ele diz: sou um profeta do Senhor. Mas o texto diz: qual é a tua missão, ou qual a tua ocupação? E isso fala muito sobre qual o propósito de Jonas naquilo que ele estava fazendo. O contexto cultural, como eu disse anteriormente, é que os deuses da época tinham Deus para cada coisa. Existia, por exemplo, o deus Mercúrio. O deus Mercúrio era um deus que estava ligado ao comércio. Evidentemente, ninguém hoje adora o deus Mercúrio. Você já ouviu falar? Você é de que religião? Eu sou da religião do deus Mercúrio. Mercúrio eu só conheço um negócio que passa na ferida. Ninguém adora o deus Mercúrio. Não é verdade? Mas hoje não existe adoração ao comércio. Comentando sobre isso, ela diz assim: no entanto, ninguém duvida de que o lucro financeiro possa vir a se tornar um Deus. O objetivo final é inquestionável, tanto para indivíduos como para sociedades inteiras. Algo ao qual as pessoas, padrões morais, relacionamentos e comunidades são sacrificados. Você conhece pessoas que são assim, que faz tudo pelo dinheiro, sacrifica a família, sacrifica a moral, os princípios morais, para obter cada vez mais lucro? Isso é adoração ao Deus do comércio, não ao Mercúrio, mas ao Deus que ele construiu, que é o lucro financeiro. Pense, por exemplo, em Vênus, a deusa da beleza. Ninguém adora Vênus. Vocês conhecem alguma adoradora? Tem ali o culto à deusa Vênus. Vocês já foram nessa igreja? Conhecem alguma coisa? Não existe mais. Mas jamais poderíamos negar, como diz Tim Keller, um número incalculável de homens e mulheres obcecados pela imagem corporal ou escravizados pela ideia inatingível de total realização sexual. Quantas pessoas hoje são cobiçadas, são cobiçosas de um desejo de um corpo perfeito? Meu amigo, a quantidade de academia que existe hoje está aí para provar isso. Não estou dizendo que a academia é errada, mas a academia fala um pouco sobre o que há no coração da maioria das pessoas que fazem academia. Elas não estão no intuito de melhorar a sua saúde física. A maioria é com o intuito de ter o seu corpo perfeito e muitas vezes ser desejado pelas outras pessoas. Isso é adoração à deusa Vênus em nossa vida. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Em que pese a nossa identidade seja de alguma maneira influenciada por vários aspectos da nossa vida, a nossa identidade definitiva
é que tanto crente como descrentes são criados à imagem e semelhança de Deus. Claro que nós, como crentes, somos refeitos à imagem de Jesus, que é muito mais profundo do que ser simplesmente imagem e semelhança de Deus. Mas Paulo tem sido o seguinte, irmãos, como eu disse anteriormente, a última pergunta que é feita é: qual o teu povo? É a última pergunta. Veja que o texto diz assim: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo tu és? Qual a primeira resposta de Jonas? Ele respondeu: sou hebreu. Mas foi a última pergunta, Jonas. Responde por último. Mas eu lembrei que o problema fundamental de Jonas é o quê? É o seu nacionalismo. Ele tem a sua iniquidade como hebreu mais importante do que o seu Deus. Por isso que ele não quer pregar os pagãos de Nínive. Por isso que ele não prega os pagãos desse navio. Porque a sua iniquidade é muito mais importante do que o seu serviço missionário ao Senhor nosso Deus. Comentando sobre isso, o comentarista diz assim: uma vez que Jonas se identifica primeiro sob o ponto de vista étnico, sou hebreu, só então sob o ponto de vista religioso, podemos inferir que sua etnia é o fator mais preponderante de sua identidade pessoal. Isso explica então a razão de Jonas fugir do chamado do Senhor. Irmãos, muitas vezes a gente tem uma ideia de um Deus localizado também em nossos dias. Você tem, estava com um grupo de amigos, e um desses amigos se diz um cristão. E surgiu no meio da conversa lá: disse, tá sabendo que esse cristão aí, ele costuma matar os outros? Se como assim ele costuma matar os outros? Não, é porque uma vez ele trabalhava com vendas e ele foi vender um determinado objeto no comércio. E o cara disse: não, meu irmão, eu estou para comprar daquele cara, que era um cara que trabalhava com ele, só que fazia mais de um mês que o cara não aparecia. Aí esse meu amigo pegou e disse: não, ele morreu. Matou o amigo. Eu disse: foi mesmo? Ele disse isso aí. Foi. Sabe qual foi a resposta dele? Aquilo é mundo corporativo. Mundo corporativo é assim, ninguém pode ser bonzinho não. Sabe o que isso significa, irmãos? Na mentalidade dele, Deus é um Deus localizado. Deus é um Deus localizado na igreja, no lar, mas no trabalho não tem nada a ver. No trabalho é a lei do cão, é a lei da sobrevivência da espécie, é a lei do mais rápido. Quem conseguir sobreviver, vai conseguir sobreviver. Sei quantos de vocês assistiram o seriado The Walking Dead. Ali a aplicação do darwinismo na prática. Quem é forte sobrevive, quem não é forte, tchau. E muitas vezes a gente acha que o mundo é assim, da perspectiva bíblica. Na igreja não, na igreja a gente tem que ser generoso com os irmãos, a gente tem que dar a paz do Senhor, ele tem que rir. Mas no mundo corporativo é cara fechada, é faca na caveira. E vamos fazer o que é possível para ter a provisão da nossa família. Isso é contrário da perspectiva bíblica, porque a perspectiva bíblica é que Deus ele deve reinar sobre todas as áreas da nossa vida. Se você trabalha fora de casa, Deus deve reinar. Se você trabalha dentro de casa, Deus deve reinar. Se você vai para o comércio, Deus deve reinar na compra que você está fazendo naquele comércio. Deus deve ser o Senhor e os princípios da lei do Senhor devem ser aplicados em todas as áreas da nossa vida. Nós não servimos a um Deus localizado, é o Deus dos céus, da terra e do mar. Existe alguma coisa que você consegue fazer que é fora dessas áreas? Céu, terra e mar. Então os princípios da palavra do Senhor devem ser aplicados em todas as áreas da nossa vida. Nós não devemos negligenciar as ordenanças do Senhor em nome da provisão da nossa família. Para finalizarmos, os atos de Deus na vida de seu povo pretendem mostrar ao mundo a verdade sobre ele. E Jonas teve que aprender isso. Leiamos o versículo número 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: o que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado.
O povo agora, os pagãos agora estão temendo diante da revelação de Jonas. Mas como assim, Jonas? Esse teu Deus é o Deus dos céus, da terra e do mar. Eu nunca vi esse Deus, não. Eu já vi um Deus que ele comanda o céu, o outro que comanda a terra, outro que comanda o mar, que comanda o comércio. Esse Deus, ele é Senhor de tudo. E foi em meio ao pecado de Jonas revelado que Jonas foi um instrumento para revelar quem é o verdadeiro Deus. E a gente também deve reconhecer isso, irmãos. Muitas vezes, quando a gente repete o pecado, não é o fim das nossas vidas. É simplesmente um momento de Deus revelar quem Ele é. Não só para as nossas vidas, mas para a vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Ele é um Deus de graça, misericórdia e perdão. É um Deus que acolhe aqueles que estão verdadeiramente arrependidos e lança-se em fé. Para encerrarmos, eu cito aqui mais uma vez Richard Finks, que diz assim: abençoamos a mão do castigo, reconhecendo a graça que havia. Abracemos o chamado de Deus para o arrependimento pelo nosso pecado e o teu povo. E desejemos temer ao Senhor. Você está disposto a fazer isso? Você está pronto e ansioso para que o estado da sua alma seja examinado? Você tem certeza de que seu navio não contém nenhum Jonas e que não existe nenhum Acã em seu acampamento? Se existir, você dará glória a Deus quando ele for revelado? Cristão, você pode ter certeza de que você pode ter certeza de que Deus achou o seu pecado e o trará à luz. Você pode ter certeza de que o Senhor da tempestade deseja que você o tema como ele merece. Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Pai, pela tua santa palavra. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, nos leve a verdadeiramente nos arrepender. Que não venhamos a estar negando a revelação da tua palavra que aponta os pecados mais escondidos do nosso coração. Que, pois, possamos verdadeiramente nos arrepender, para podermos desfrutar novamente da tua graça abençoadora, da tua comunhão. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém.